Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Serrano do Medicina em Questões e hoje nós vamos falar um pouquinho de taquiarritmia. Vamos lá? Bom, então vamos começar. Vamos pensar no que o ACLS traz em relação à taquiarritmia. Quando a gente pensa em taquiarritmia, nós temos que pensar em um paciente com uma frequência cardíaca acima de 150 batimentos por minuto. E a primeira parte do fluxograma do ACLS é identificar causas subjacentes. Então ele fala para nós analisarmos 4 parâmetros. Eu vou colocar na tela os 4 parâmetros para vocês. O primeiro parâmetro é avaliar se a via aérea do paciente está patente, se está pérvia. Se for necessário, a gente vai fazer uma assistência respiratória. O B, avaliar se o paciente está hipoxêmico, porque se estiver hipoxêmico, nós vamos ofertar oxigênio terapia. O terceiro ponto é nós fazermos monitorização cardíaca, da pressão arterial e da oximetria desse paciente. E depois nós temos que também fazer uma análise do eletrocardiograma desse paciente e fazer um acesso intravenoso nele, beleza? Então nós temos que inicialmente abordarmos esses pontos. Depois nós temos que ver se existe alguma causa persistente da taquiarritmia, se esse paciente está com sinais de instabilidade. E quais são esses sinais? Nós temos 5 e não precisa decorar, a gente precisa entender o que significa esses sinais. Nós temos alteração do nível de consciência, nós temos sinais de choque, hipotensão, sinais de insuficiência cardíaca e dor isquêmica, esses 5. E são os mesmos sinais de instabilidade para a bradiarritmia. Aí você fala assim, por quê? É fácil pensar. Se nós pensarmos lá na bradiarritmia, nós sabemos que se o paciente estiver com uma bradiarritmia, ele está com pouco sangue chegando no cérebro. Então, tem uma alteração do nível de consciência. Se o paciente está com bradiarritmia, o débito cardíaco dele está baixo. Então, ele vai apresentar hipotensão, vai apresentar sinais de choque, as extremidades estarão frias, pegajosas, pulso filiforme. Vai apresentar dor isquêmica porque não há um suprimento de oxigênio adequado para as coronárias. Vai apresentar sinais de insuficiência cardíaca, ou seja, numa bradicardia nós conseguimos entender. Mas na taquiarritmia é a mesma coisa. O coração do paciente vai bater tão rápido, mas tão rápido, que ele não vai estar conseguindo fazer o suprimento adequado para o cérebro e para o resto da circulação sistêmica. Por isso que ele pode apresentar esses sinais. Então vamos lá. A parte de alteração do nível de consciência, a questão, aí eu penso assim, para decorar, parte do cérebro, então alteração do nível de consciência, a parte cardíaca, então hipotensão, dor isquêmica e insuficiência cardíaca, e eu penso na parte mais geral do corpo, que é o choque, sinais, aí eu penso nas extremidades, sinais de choque, beleza? Então, são esses 5 sinais que nós temos que avaliar. Se o paciente estiver com um desses sinais, nós consideramos como uma taquiarritmia instável. A próxima conduta que nós temos que fazer para esse paciente vai ser cardioversão elétrica sincronizada, beleza? Cardioversão elétrica sincronizada. Se esse paciente estiver com QRS estreito e regular, podemos fazer também adenosina. Ok. E se ele não estiver com esses sinais de instabilidade? Na bradiarritmia, se ele não estiver com esses sinais, nós só vamos monitorar e observar. Aqui na TAC não, nós temos que fazer. E nós temos que fazer uma próxima pergunta. E qual que é essa próxima pergunta? A próxima pergunta é: o QRS, ele é largo ou ele é estreito? Porque a conduta vai mudar. Se o QRS ele for largo, a primeira coisa que nós temos que fazer vai ser infusão de adenosina. Se for regular e monomórfico, nós podemos também fazer infusão de antiarrítmicos. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar quais são esses antiarrítmicos. E se nada der certo, consultar o especialista. Agora, se o QRS não for largo, ou seja, for menor do que 120 milissegundos, o que nós vamos fazer? Bom, nessa situação, a primeira coisa que nós podemos fazer é a manobra vagal. Então, nós podemos usar a valsalva modificada. O paciente, basicamente, na valsalva modificada, ele inspira profundamente, numa posição semifletida, ele inspira profundamente o ar, depois ele assopra um êmbolo de uma seringa de 10 ml por 15 segundos, e depois os examinadores, os médicos vão deitar esse paciente, colocar ele em decúbito a 45 graus, levantando a perna deles a 45 graus. E para fazer um aumento do retorno venoso, aumentar a pressão intratorácica, intraabdominal e fazer um estímulo vasovagal, fazendo com que haja uma diminuição no ritmo por meio do bloqueio lá do nó atrioventricular.
Bom, essa é a manobra valsalva modificada que a gente podemos fazer também massagem do seio carotídeo como outra manobra vagal possível. Não deu certo a manobra vagal e ela é muito boa, vale ressaltar aqui, tem esse artigo que mostra, ela é muito boa para reverter taquicardia supraventricular paroxística, tá bom? Ok, vamos continuar. Se não deu certo, a gente pode fazer adenosina, ok? E se não deu certo a adenosina, a gente pode fazer beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio. Se nada der certo, também consultar o especialista. Aí você pode pensar, Gabriel, eu queria uma tabelinha boa para eu saber assim quais são as principais condições cardíacas de taquiarritmia relacionado com QRS estreito, ritmo regular, ritmo irregular. Então, olha essa tabela que nós preparamos. Nessa tabela nós temos do lado esquerdo ritmo regular ou irregular e nas colunas acima nós temos se o QRS ele é estreito ou se ele é largo. Se o QRS ele for estreito e o ritmo for regular, eu coloquei alguns representantes só, tá? Tem vários outros, mas eu coloquei só alguns. Taquicardia sinusal, nós temos o flutter atrial e também temos a taquicardia atrial focal. Beleza? Se for irregular, ainda com QRS estreito, nós temos fibrilação atrial, a taquicardia atrial multifocal e o flutter atrial, mas você fala assim, mas o flutter não é regular? Sim, mas se ele tiver associado a ele um bloqueio atrioventricular variável, vai tornar o ritmo irregular. E aí nós falamos que o flutter atrial com bloqueio atrioventricular variável torna-o uma taquiarritmia de QRS estreito, porém com ritmo irregular. Agora lá em cima nós vemos o que? Nós vemos um QRS largo, ritmo regular. Nós temos taquicardia ventricular monomórfica, temos taquicardia supraventricular com aberrância de condução. Como assim aberrância de condução? Porque a taquicardia supraventricular normalmente ela é o quê? QRS estreito. Supraventricular QRS estreito, ventricular QRS mais largo. Então, supraventricular, a ideia seria ter um QRS estreito, mas ela tem aberrância de condução, que torna o QRS largo. E se for irregular, nós temos taquicardia ventricular polimórfica e torsade epoá. Torsade epoá, inclusive, a gente tem que fazer desfibrilação e não cardioversão em casos de instabilidade. Tá, mas em relação às dosagens, às drogas, né? O que a gente pode usar de medicamento? Adenosina, isso eles gostam, amam cobrar em prova, 6 mg. 6 mg, se for necessário, a gente faz uma segunda com 12 mg. A adenosina tem uma meia-vida muito curta, por isso que você, quando for infundir a adenosina, você tem que infundir também uns 20 ml de soro fisiológico rapidamente. Por quê? Solução salina rapidamente. Por quê? Porque senão ela vai ser degradada na circulação venosa antes de chegar no coração e aí não vai ter a ação necessária. Então você faz um flush de 20 ml de soro fisiológico junto com a administração da adenosina. Ok. E os antiarrítmicos? Os antiarrítmicos nós temos um mnemônico que é PAS. Então PAS, PAS. Procainamida, amiodarona e sotalol. Vamos lá. Procainamida é 20 a 50 mg por minuto até reverter a BRAD ou até ter sinais de hipotensão ou o paciente estiver com QRS aumentado em mais de 50% de duração ou então a dose máxima que é 17 mg por quilo. A dose de manutenção é de 1 a 4 mg. Isso da procainamida. Amiodarona. A amiodarona nós vamos fazer 150 mg por 10 minutos. A dose de manutenção da amiodarona é de 1 mg por minuto. O sotalol é de 100 mg por em torno de 5 minutos. Você vai evitar se tiver o prolongamento do intervalo QT. E agora a gente vai treinar todo o nosso conhecimento com uma questãozinha. Vamos lá? Então, você deve ter percebido que nós estamos diante de uma taquiarritmia com sinais de instabilidade. E se está com uma taquiarritmia, sinais de estabilidade, a próxima pergunta que nós temos que fazer é: o QRS ele é largo ou ele é estreito? Nesse caso ele é estreito, ou seja, eu vou fazer primeiro manobra vagal. Se não der certo, eu vou para adenosina. Então, a resposta que fica é a resposta letra D de dado, adenosina 6 mg em veia e bolos. Se não der certo, a gente faz 12 mg. Beleza? A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, clica no gostei aqui embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau, até mais.